Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, que vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade, hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão, morte e ressurreição. Foi para o realizar que Jesus entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora da sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Quem tem os ramos pode levantá-los. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos e a quantos vamos acompanhar a Cristo, concedei-nos por Ele entrar na Jerusalém do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus e os discípulos chegaram perto de Jerusalém, por alturas de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 deles e disse-lhes: Ide à povoação que está aí em frente, e logo à entrada achareis um jumento preso, que ninguém montou ainda. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o fazeis, respondei: o Senhor precisa dele, mas não tardará em mandá-lo novamente para aqui. Eles partiram e encontraram um jumentinho preso a uma porta, cá fora na rua, e soltaram-no. Alguns dos que ali estavam perguntaram-lhes: por que estáis a desprender o jumentinho? Responderam-lhes como Jesus tinha dito, e eles deixaram-nos. Trouxeram então o jumentinho a Jesus
Deitaram-lhe em cima as capas e Jesus montou nele. Muitos estenderam as capas no caminho e outros molhos de verdura que haviam cortado nos campos. Tanto os que seguiam à frente como os que vinham atrás diziam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reinado que chega, o reinado do nosso pai David. Hosana nas alturas. Palavra da salvação. De coração em festa, participando da aclamação de quantos continuam à procura de Jesus como verdadeiro Messias e Salvador, cantemos na alegria de o reconhecer como o único e verdadeiro Deus. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para nos dar um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz, fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu
Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve, se é seu amigo. Meu Deus, porque me abandonastes? Matilhas de cães me rodearam, cercou um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, porque me abandonastes? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, porque me abandonastes? Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da Assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, filhos de Israel. Meu Deus, porque me Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós,
a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Louvor a nós, Rei da glória. Louvor a nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, os sumos sacerdotes improvisaram um conselho, logo de manhã, com os anciãos e os escribas, isto é, todo o sinédrio. E depois de terem maniatado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É como dizes. E os sumos sacerdotes faziam-lhe muitas acusações. Pilatos voltou a interrogá-lo. Não respondes nada? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus nada mais respondeu, a ponto de Pilatos ficar admirado. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um preso que eles dissem. Havia um chamado Barrabás. Estava preso com os insurrectos, que na insurreição tinham praticado um assassínio. A multidão subiu e começou a pedir o que era costume fazer-lhes. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois sabia que os sumos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os sumos sacerdotes excitaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos tomou novamente a palavra e perguntou-lhes: Então, que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus? E eles gritaram de novo. Crucifica-o. Pilatos replicou-lhes. Mas que mal fez ele? E eles gritaram mais ainda. Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados levaram-no para dentro do palácio, que era o pretório, e convocaram toda a companhia. Revestiram-lhe um manto de púrpura e puseram-lhe uma coroa de espinhos que haviam tecido. Depois começaram a fazer-lhe cumprimentos. Salve, ó rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe em cima e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. No fim de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas roupas. Levantaram-no então dali para o crucificarem. Requisitaram para lhe levar a cruz um homem que passava de regresso do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. E levaram Jesus ao lugar do Gólgota, quer dizer, lugar do crânio. Queriam dar-lhe vinho preparado com mirra, mas ele não o tomou. Depois crucificaram-no. E repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro com a causa da sua condenação tinha escrito: Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam
dirigiam-lhe insultos e abanavam a cabeça. Diziam-lhe: Então, tu que demolias o templo e o tornavas a construir em 3 dias, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Da mesma forma, também os sumos sacerdotes, juntamente com os escribas, troçavam uns com os outros e diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. O Messias, o Rei de Israel, desça agora da cruz para nós vermos e acreditarmos. Até os que estavam crucificados com ele o injuriavam. Quando chegou o meio-dia, houve trevas em toda a região até às 3 horas da tarde. E às 3 da tarde, Jesus exclamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ao ouvirem Jesus, alguns dos presentes diziam: Olha, está a chamar por Elias. E alguém correu a ensopar uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber e disse: Deixai ver se Elias vem tirá-lo para baixo. Jesus soltou então um forte brado e expirou. O véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, ao vê-lo expirar daquela maneira, exclamou: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Entramos na hora maior, entramos na Semana Santa, com esta celebração de Domingo de Ramos, ficamos dentro daquela a que se chama habitualmente a Semana Maior. O verde dos ramos de oliveira, de alecrim, de rosmaninho, dessas plantas do campo, o verde alterna com o vermelho do sangue que vai escorrer no Calvário. Ao longo deste dia de Domingo de Ramos, como que de um modo permanente ecoam assim aos nossos ouvidos estas 2 aclamações, estes 2 gritos: Hosana, Hosana. Por outro lado, crucifica-o, crucifica-o. Perante um e outro destes gritos, Jesus responde. E responde quer num lugar, quer noutro, quer num tempo, quer noutro, com a mesma mansidão, com a mesma humildade. É assim que nós realmente vemos Jesus. Por isso a Igreja colocou-nos, logo naquela primeira leitura, perante o canto 3º do servo de Yahvé, que encontramos no livro de Isaías, dentro daqueles capítulos que os estudiosos atribuem ao Deutero-Isaías. Ficamos perante uma postura misteriosa, no fundo a postura do Messias, anunciado desde tempos remotos e antigos. Os profetas lá foram dizendo: alguém que passaria pelo sofrimento, passaria pela própria morte, assim alcançaria a vida, a ressurreição. Uma coisa ficou clara, ou foi ficando clara: o Messias não se apresentaria
como os grandes e como os ricos deste mundo. Quem o quiser procurar não será, nunca, no cenário dos ricos e dos poderosos do mundo. Por isso, na segunda leitura que ouvimos, São Paulo, escrevendo aos Filipenses, descreve este caminho de descida, este itinerário de descida de Jesus até à morte e morte na cruz, para depois, sim, poder ascender à glória do Pai. Quem vive à luz da fé, perante este emaranhado e mistério da vida, percorre todo este caminho que o servo percorreu, centrando o seu olhar na pessoa de Jesus com uma certeza, aquela que um dia São Leão Magno deixou escrito no âmbito da sua reflexão sobre o mistério pascal de Jesus, e ali pelo século V afirmou, no fundo para que não mais fosse esquecido aquele que ao descer à terra não deixou o Pai, também não abandona os seus discípulos ao subir ao céu. É esta a grande certeza que toca o olhar, o coração, o agir de cada um de nós neste percurso sempre misterioso da vida. Daí a página do Evangelho de hoje. São Marcos, foi com ele que lemos a narrativa da paixão de Jesus, embora numa forma breve, levou-nos à hora da condenação, da morte, da crucifixão de Jesus. Não terá sido o seu propósito, de certo, comover-nos perante a narrativa dos factos. Quis, no fundo, convidar-nos a que cada um de nós permita mais uma vez que a paixão do Senhor confronte a verdade e a realidade da nossa vida. Esse foi, de certo, o propósito do evangelista. A paixão de Jesus não se comenta, contempla-se. A paixão de Jesus reza-se, vive-se. De certo que não nos faltam na nossa vida do dia a dia momentos e lugares de sofrimento, de solidão, de medo, de perseguição, de calúnia, de injustiças. Mas uma coisa nos conforta: Jesus conhece bem esses lugares e esses tempos, porque os percorreu e viveu muito antes de nós hoje os estarmos a viver e a percorrer. Claro que é sempre difícil estar aos pés da cruz de Jesus. Não é fácil para ninguém. Neste encontro com a página do Evangelho, nós vamos vendo que muitos poucos permaneceram. Afinal, até o Pedro negou e negou-se. Para não falar no Judas, esse vendeu-se. Os sacerdotes do templo, também eles testemunharam falso. Pilatos lavou as mãos. A multidão, sem se perceber bem porquê, gritou, cuspindo violência. Mas uma coisa ficamos também nós a ver e a perceber: a vida multiplica-se sempre que se entrega gratuitamente. Quando entregamos a vida,
não por obrigação, por imposição, mas de um modo gratuito, ela multiplica-se. É aos pés da cruz de Jesus que nós vamos aprendendo a conhecer que só com amor e ternura, só com afeto e admiração, quantas vezes também com choro e desesperos, com dor e até com a descoberta da nossa própria impotência, só assim nos conseguimos aproximar da cruz de Jesus. Quando tudo na vida vai ao contrário disto, não é o caminho da cruz que nós escolhemos. Aproximamo-nos da cruz do Senhor quando o amor e a ternura nos batem à porta e nos tocam o coração, quando o afeto e a admiração se tornam caminho, mas também quando o choro, o desespero, o medo, a dor e a impotência se instalam no nosso próprio caminho de vida, aí sim queremos aproximar-nos da cruz de Jesus Cristo. Afinal, tudo termina de uma maneira estranha diante das nossas certezas, conquistas, convicções e imposições. É um ladrão, o primeiro a entrar no paraíso. Não era por aí que ia o nosso olhar, o nosso raciocinar, o nosso pensar frio da vida. Não era por aí. Mas é um ladrão, o primeiro a entrar no paraíso. É um homem de combates e de violência. O centurião que está ali, ao pé da cruz, o primeiro a reconhecer naquele homem, crucificado, acabado de morrer, é o primeiro a reconhecer nele o Messias, afinal, o verdadeiro Filho de Deus. E como se isso não bastasse, são os da periferia da existência os que reconhecem o rosto do Pai na expressão sofrida do rosto do crucificado. Como tudo pode ser ao contrário daquilo que julgamos, pensamos e afirmamos quando apenas centrados em nós próprios. Razão tem Santo Agostinho mais uma vez, quando, nesta passagem da sua descrença, do seu ateísmo, para o acreditar na pessoa de Jesus, lá foi referindo: vacilaram os que viram Jesus ressuscitar mortos, mas acreditaram os que o viram morrer naquela cruz. Estamos a abrir a Semana Santa, oportunidade de nos deixarmos tocar verdadeiramente pelo silêncio contemplativo diante da realidade da cruz do Senhor, a tocar capítulos sucessivos, lugares e tempos que se sucedem neste percurso da nossa própria vida. Tornemo-nos participantes da Páscoa do Senhor e do amor de Jesus Cristo, deixando que seja Ele e só Ele a dar sentido a cada momento e a cada circunstância do nosso próprio viver. Como sempre, convido-vos ao silêncio e à oração, mas hoje de um modo muito especial, porque estamos em Domingo de Ramos.
Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta é a nossa fé, fé da Igreja que nos gloriamos de professar, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Apresentemos com humildade, com confiança a Deus que é Pai, a nossa oração nesta tarde em que entramos em Semana Santa. Para que o Redentor do mundo, que se entregou à morte pelos homens, estenda a todos os povos o seu reino, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que orou com grande clamor e lágrimas, interceda junto do Pai por todos nós, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que sofreu a angústia e a tristeza, socorra os que sofrem e alivie as suas dores, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que foi flagelado e coroado de espinhos, dê coragem aos que estão prestes a perdê-la, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Redentor do mundo, que ao morrer entregou ao Pai o seu Espírito, nos reanime com a força da sua ressurreição, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que morreram na esperança da ressurreição e partiram já deste mundo, hoje particularmente Manuel Dias da Luz, Maria Benilde de Jesus Estrafalhote, António Pereira Miquelis, Luísa Calmada Custódio e familiares, Maria Rosa e seu marido, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Nossa Senhora das Dores, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito,
Apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que os nossos pecados não merecem. É o que vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os coros do céu, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 os céus e a terra estão cheios da tua glória. Os céus e a terra estão cheios da tua glória. Hosana no alto do céu. Hosana no alto do céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no alto do céu. Hosana no alto do céu. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para nos ajudardes a sermos santos, como vós sois santo, olhai para todos nós aqui reunidos à volta do altar. Enviai o vosso Santo Espírito, para que este pão e este vinho que trouxemos connosco se convertam agora para nós no corpo e no sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor, que foi o vosso Filho, o único justo, entregar-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. No anoitecer daquele dia, durante a ceia pascal, a última que com eles celebrou, Jesus tomou o pão em suas mãos, dando graças, o abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, enquanto esperamos o dia feliz da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e santo, este sacrifício que reconcilia convosco toda a humanidade. Olhai com bondade, Senhor, para esta família na pessoa de todos nós, que chamais hoje aqui à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros, de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio. Ajudai-nos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na morada celeste. Com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Nossa Senhora das Dores, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, todos os santos, os nossos irmãos defuntos, quantos fizeram parte das nossas famílias, do nosso grupo de amigos, hoje particularmente Manuel Dias da Luz, Maria Benilde de Jesus Estrafalhote, António Pereira Miquelis, Luísa Calmada Custódio e familiares, Maria Rosa e seu marido. Quantos recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz, nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos, e dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Semana Santa, pois claro que se multiplicam os horários celebrativos quando podemos realizar as celebrações entre Buarcos, São Julião e Tavareda, pois os horários estão nesses programas que fomos distribuindo, quer à porta das igrejas, de qualquer uma destas três, quer também pela página do Facebook e dos meios que dispomos para poder alcançar uns e outros. De modo que aí cada um encontrará os horários das celebrações de quinta, de sexta, de sábado santo, de domingo. Quem puder participar e queira, pois, de certo, encontrará oportunidade diferente para se aproximar mais e melhor da cruz de Jesus. Lembro apenas que neste serviço de atendimento de confissão, na Igreja de São Julião da Figueira da Foz, segunda, terça e quarta, estaremos a atender, como temos estado, a partir das 5 horas da tarde até às 7, hora em que celebramos a Eucaristia. E aqui em Buarcos, para quem porventura tenha só à noite disponibilidade para isso, pois na segunda-feira, a partir das 9h30, estaremos também disponíveis para acolher e atender. Desejo a todos uma Semana Santa de profunda união com a Palavra de Cristo, com os sinais do seu amor para conosco. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Esqueci-me de referir que a mudança da hora, esta noite, mas até ao domingo de Páscoa, nós não alteramos os nossos horários celebrativos. Por isso, ao sábado, continuaremos a celebrar às 6, quer aqui, quer em São Julião, e no domingo, quer amanhã, quer da manhã 8 dias, as celebrações serão também às 6 da tarde, lá em São Julião, como costuma ser.